Fala galera da Finclass, beleza? Olha eu aqui de novo no canal da Finclass e dessa vez nós vamos falar e vamos continuar o nosso quadro sobre as finanças dos clubes brasileiros. E dessa vez, no vídeo de hoje, nós vamos falar profundamente de um dos clubes que vocês mais pediram até então, tanto para ouvir falar bem, quanto também para tentar achar uma coisa para criticar, que é as finanças do clube Palmeiras, tá? E no vídeo de hoje, diferente de todos os outros, a galera da Finclass aqui pensou estrategicamente. Por quê? Porque eles não só me trouxeram para falar sobre as finanças do Palmeiras, como eles trouxeram um corintiano para falar sobre as finanças do clube do Palmeiras. Então eu vou estar com olhos muito mais atentos, a gente vai passar por muito mais detalhes aqui para dizer no final desse vídeo se de fato não tem muito o que falar e as finanças do Palmeiras são as finanças muito boas e talvez é o clube mais gerido do Brasil, ou se na verdade tem muita coisa aqui e as finanças do Palmeiras é uma bomba. Então, se você quer saber, quer chegar no final, quer descobrir mais assim sobre essas finanças, cara, já deixa o seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o Palmeiras, compartilha com o corintiano, compartilha com o São Paulino, faz o que você quiser, mas deixa de dar essa força pra gente, dar essa moralzinha, que é muito importante pra gente. A gente sentiu que vocês estão gostando desse quadro de finanças dos clubes, então a gente tá aumentando mais aqui. E também não deixem de comentar. Bora pro vídeo! Aqui então, para falar um pouquinho mais sobre os balanços patrimoniais e as demonstrações financeiras do Palmeiras, a gente vai fazer num estilo bem parecido com o que a gente tem feito com os outros clubes, tá? Primeiro a gente vai passar pelas receitas do Palmeiras para entender como que é e como que se desdobra as receitas do Palmeiras hoje. Depois vamos passar um pouquinho sobre os custos e as dívidas do Palmeiras para entender também como está se comportando ali o lado das obrigações que o Palmeiras precisa pagar. Vamos também falar sobre a proficiência operacional do Palmeiras. Vamos falar um pouquinho sobre alguns termos aqui financeiros que depois eu vou explicar para vocês. E no fim, vamos dar uma pincelada sobre o futuro do Palmeiras. O que ele precisa fazer, caso eles tiverem um bom caminho para manter esse bom caminho, ou o que eles precisam fazer para mudar de patamar um pouquinho, fazer uma diferença grande para dar um resultado importante no futuro, beleza? Então já começando aqui direto pelas receitas do clube, a gente tem que começar dizendo que 2021 foi um ano muito bom para o Palmeiras. Isso porque a receita financeira, a receita operacional do Palmeiras em 2021 foi de 972 milhões de reais, ou seja, quase 1 bilhão de reais em receita no ano de 2021. É claro que isso também juntou um pouquinho, porque o calendário de 2021 foi um pouquinho maluco, né? Tanto que o Palmeiras conseguiu o bi da Libertadores em um ano. Então eles conseguiram 2 Libertadores em um ano. Mas de qualquer forma, isso mostra que o ano de 2021 foi um ano incrível para o Palmeiras, tanto dentro de campo como fora dos campos também. Então, para você ter uma ideia, a gente vai colocar um gráfico aqui na tela para você. A receita operacional do clube foi de 972 milhões de reais em 2021 e a receita de 2020 foi de 558 milhões de reais. Isso também é um pouquinho impactado pelo Covid, né? Mas quando a gente olha até de 2019, quando ainda o mundo era de certa forma normal, a gente percebe que a receita era de 641 milhões de reais. Ou seja, até considerando 2019, que foi um ano normal e antes da pandemia, a gente percebe que esses 971 milhões de reais, cara, foi uma receita recorde pro Palmeiras. Nunca tinha acontecido até então, pelo menos até 2016. Então, mais do que a gente percebendo aqui no gráfico que a receita do Palmeiras foi crescendo ano a ano, essa receita de 2021 foi uma receita incrível, foi uma receita que o Palmeiras nunca tinha visto antes acontecer. Isso mostra um pouco também do trabalho, como eu falei, dentro do campo, como também fora dos campos do Palmeiras. E talvez um detalhezinho aqui pra gente ver, aproveitando o gráfico, é como essa receita, né, até nos anos anteriores, ela é de certa forma um pouquinho colada com a despesa. Então, quando a gente olha para 2020, obviamente o clube acabou tendo um déficit, teve um custo muito alto, né, uma despesa operacional alta e uma receita menor, mas muito impactada pela Covid. Em 2019, a receita bruta foi de 641 milhões, enquanto a despesa bruta foi de 623 milhões. Ou seja, no geral aqui, a margem aqui, né, do quanto que sobrou entre a receita, depois descontadas as despesas, ela era muito apertada, principalmente em 2019 e 2018, né, que coisas de 20, nas casas decimais aqui de diferença entre receita e despesa. Só que quando a gente olha para 2021, a receita não foi só recorde, como também teve uma diferença de mais de 100 milhões de reais de receita para despesa. Então mostra realmente que, cara, mais do que ter tido uma receita recorde, as despesas também elas não cresceram na mesma proporção, o que é uma coisa muito importante. Óbvio que elas ainda cresceram bastante, mas depois você vai até entender um pouquinho mais quando a gente entrar na parte das despesas do clube, mas é importante notar aqui que a receita cresceu
cresceu mais do que cresceu as despesas no mesmo período. Então isso mostra que, cara, o ano de 2021 para o Palmeiras realmente foi muito bom, né, financeiramente falando. Mas aí, desmembrando um pouquinho essas receitas, quais que foram as receitas que talvez foram as mais importantes para o Palmeiras? A primeira, e talvez uma das mais óbvias aqui, é o fato das premiações. Foi um ano onde o Palmeiras foi bi da Libertadores em um ano só. E isso aumenta muito também a receita do clube. Porque para você ter uma ideia, só esse bi da Libertadores, cara, rendeu 194 milhões de reais para o clube em receita financeira. Então eles ganharam 96,892 milhões referentes à Libertadores de 2020 e mais outros 98 milhões de reais vindos da Libertadores de 2021. Então isso somou um valor interessante aqui de 194 milhões de reais e somando todos os outros valores referentes ao desempenho em outras competições, a gente chega no valor de mais ou menos 283 milhões de reais referentes ao ano de 2021. E é importante notar a diferença de 2021 para 2020, que enquanto 2021 foi para 283 milhões, 2020 esse valor tinha sido de 31 milhões de reais. Então teve uma alta muito brusca aqui referente às premiações. Além disso, outra receita que é muito relevante, e é isso para todos os clubes no geral, né, são os direitos de transmissão. Então quando a gente olha para o ano de 2020, do Palmeiras, ele tinha recebido de direitos de transmissão de TV 169 milhões de reais aproximadamente. E agora, em 2021, esse valor foi de 267 milhões de reais. E é óbvio que uma coisa é linkada com a outra, né? Com o Palmeiras indo bem, tendo boa margem nos campeonatos, pô, isso acaba sendo também refletido em maiores direitos de transmissão e maior receita financeira vindo disso também. E outra coisa que é muito relevante para o clube, que às vezes a gente não enxerga isso tanto olhando para os outros clubes no geral, foi a publicidade e o patrocínio do clube, que em 2020 tinha sido um valor de 120 milhões de reais, mais ou menos, que já é um valor considerável quando a gente olha para outros clubes brasileiros, mas esse valor ainda aumentou para 184 milhões de reais. Então aí os antes e a galera que é mais hater já vai estar pensando obviamente na Crefisa, né? Mas eu acho que é importante notar também que não é só patrocínio, mas também publicidade. Eles fizeram outras ações muito interessantes que inclusive o próprio Corinthians fez, também eu como corintiano posso falar isso. Foi o token no sócios.com e tudo mais, que até no meu time especificamente, né, viabilizou a vinda do William pro Corinthians, mas que, pô, o Palmeiras fez um movimento semelhante, também conseguiu uma arrecadação interessante de receita aqui. E aí o importante, óbvio que só uma diferença, é que, pô, esse valor que eu citei do sócios.com, na verdade é o valor do contrato. Não é necessariamente, eles ainda nem negociaram, ainda não tem o valor que eles ganhariam referente à negociação do token. Eles só têm aqui o valor informado, foi o do contrato e a gente não sabe ainda exatamente qual que é o valor, porque a gente sabe que, obviamente, tem um impacto aqui em publicidade e patrocínio. Mas ainda assim, no geral, o que a gente pode perceber, a gente vai colocar um gráfico aqui para você, é um comparativo tanto da receita de 2020 com 2021, para a gente ver assim, qual que é a proporção de cada coisa na receita geral do clube. Então quando a gente olha esse gráfico, talvez o mais interessante, o mais importante aqui, em comparação até com os outros clubes brasileiros, é que a receita do Palmeiras ela é um pouco melhor distribuída do que os outros clubes, porque quando a gente geralmente olha para os outros clubes, a gente vê que tem uma desproporção, né, uma coisa muito concentrada em direitos de TV e vendas de jogadores, né? E apesar dessas receitas continuarem sendo relevantes para o Palmeiras, né, porque a gente pode ver que aqui em 2021 direitos de transmissão foi 28% e negociação de atletas foi 14%, a gente percebe na verdade que a receita está distribuída em outras coisas também, como publicidade e patrocínio, que foi 19%, e também as premiações, que no caso de 2021 foi de 29%. E é interessante a gente ver aqui, até comparar ainda com 2020, que não foi um ano tão vencedor do Palmeiras, que ainda assim a premiação diminui muito, 5%, mas a publicidade e patrocínio se mantém relevante, de 22%, que é uma coisa que a gente não nota muito, ou pelo menos não costuma notar de forma muito grande em outros clubes, né? E aí acaba vindo um peso maior para a negociação de atletas, que foi 27%. Então, no geral, das receitas aqui do clube do Palmeiras, a gente tem talvez duas informações importantes aqui, que a receita do clube, ela é diversificada, não só em direitos de TV, em venda de jogadores, mas tem principalmente aqui um peso maior em publicidade e patrocínio. É de se notar e é de se entender que ter uma publicidade ou ter um patrocinador muito grande, como é o caso da Crefisa para o Palmeiras, pode ajudar realmente o clube a ter umas finanças mais diversificadas e mais saudáveis, de certa forma. E aí a segunda informação importante é que a gente percebe como para um clube de futebol se manter competitivo é importante. Porque se você viu o vídeo anterior que eu
citei sobre o Grêmio, né, a gente já tinha pincelado isso de alguma forma, que o fato do clube ter ido da Série A para a Série B ia representar uma queda muito grande nas receitas do Grêmio. E isso é competitividade também. E aqui, no caso, a gente percebe que quando o clube ele consegue ter algumas premiações importantes, e perceba, o clube ele não ganhou o Campeonato Brasileiro, mas ele esteve nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mas, assim, o clube ainda ganhou a Copa do Brasil e ganhou 2 vezes a Libertadores. E isso representou um prêmio muito relevante nas receitas do clube. E só por conta disso, por conta dessas premiações, o Palmeiras conseguiu um ano recorde. Então eu acho que é uma coisa interessante aqui a se observar, que foi um pouco até, como corintiano eu posso falar de certa forma, que o Corinthians ele veio e pesou muito em fazer manutenção de custo, então não tinha nenhum jogador muito relevante, não tinha jogador importante no clube e tudo mais. Só que quando a gente olhava para a receita do Corinthians, cara, era muito ou direito de TV, ou era muito sócio-torcedor, ou era muito também ali, aliás, nem sócio-torcedor não é uma parcela que costuma ser relevante, mas ou era muito venda de jogador também. Só que é aquilo, se você não tem jogador bom, você não se mantém competitivo, não consegue ter venda de jogador bom, então você depende muito de direito de TV. Então a conta ela fica difícil para um clube de futebol acontecer. Então talvez um insight aqui, que talvez seja um ensinamento importante para os clubes no geral e talvez para a gente aqui como torcedor, é que, cara, para um clube se manter saudável, não basta uma parte do que a gente entende como gestão financeira do clube, é também o clube, primeiro, se manter na Série A, como a gente viu no vídeo do Grêmio e do Cruzeiro, entrar para a Série B representa uma queda muito brusca das receitas, mas também, além disso, é o clube se manter competitivo, é conseguir entrar talvez numa Sul-Americana, é conseguir talvez entrar numa Libertadores, é conseguir, disputar o Brasileiro, disputar a Copa do Brasil, disputar a Libertadores ou a Sul-Americana, porque essas competições, essas premiações, esses valores que o clube tem a receber são muito importantes para o clube se permanecer saudável. E aí, pelo menos eu como corintiano tenho a felicidade de saber que o Corinthians agora entendeu isso também e começou a investir em mais jogadores também. É fato que, óbvio, você não tem que fazer loucuras financeiras por trazer jogadores, porque isso às vezes tem ônus muito grande também, porém é muito importante que o clube preze pela competitividade do seu time de futebol, né, e dos seus outros times também, mas principalmente o de futebol aqui, porque senão ele acaba tendo que pesar muito ou em vender jogadores ou em direitos de transmissão de TV. Só que uma coisa é a consequência da outra, né? Se você não tem um time muito competitivo, é bem possível que vai ter menos tempo de TV e isso a sua receita, né, de direitos de transmissão também reduza bastante. Então o Palmeiras ensina pra gente, é uma prova, de certa forma, na importância de um clube se manter competitivo ao longo do tempo. E aí, um dado aqui interessante que a gente pode entender também da receita, antes de partir pros custos e pras dívidas, é um valor que a gente chama de EBITDA. O EBITDA é uma sigla em inglês para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization. Ou seja, o lucro antes dos impostos, dos juros, da depreciação e da amortização. E por que essa sigla é importante? Ela é importante porque ela nos dá uma ideia do quanto um clube ou uma empresa, porque esse dado também é divulgado para as empresas, o quanto ele consegue, com a sua operação como um todo, como o seu funcionamento como um todo, ele consegue gerar de caixa, ou seja, de valor em dinheiro para pagar justamente os valores que ele tem com juros, com depreciação e tudo mais. Então esse valor ele dá uma ideia dessa geração de caixa de um clube, de uma empresa, por isso que a gente acaba olhando bastante para ele. E no caso do Palmeiras, esse valor também subiu de 2020 para 2021. Então esse valor em 2020 foi de 150 milhões de reais aproximadamente e para 2021 foi para 325 milhões de reais. Ou seja, pegando só o lucro operacional do Palmeiras, ou seja, descontando da receita dele apenas aqueles valores referentes à operação do Palmeiras, ou seja, descontando pagamento de funcionário, descontando pagamento do clube social, ou seja, descontando todos aqueles valores que são da operação do Palmeiras, né, e tirando ali da conta os valores, às vezes, de financiamento que o Palmeiras precisa pagar, que isso não é operação exatamente, né, mas é uma dívida do banco, aliás, uma dívida do clube. Quando a gente pega só essa operação, cara, o Palmeiras teve um lucro de 325 milhões de reais. Então, essa informação acaba sendo importante porque ele mostra pra gente que o Palmeiras, como clube, ele é lucrativo. Ele dá um valor considerável aqui de lucro. E aí, como um próximo passo que a gente tem que entender beleza, o Palmeiras como operação, como clube, é lucrativo. Mas quando a gente coloca o peso dos impostos e o peso das dívidas, quanto que sobra desse lucro total pro Palmeiras? E é o que a gente vai falar agora. Quando a gente olha as dívidas do Palmeiras,
Já tem uma informação interessante, uma informação que o torcedor palmeirense vai gostar. Porque em 2021 a dívida foi de 525 milhões de reais. Não é uma dívida até mediana, considerando os padrões, né, brasileiros, porque tem muitos clubes, inclusive até o Atlético Mineiro, que tem basicamente 1 bilhão de dívidas, o Flamengo tem uma dívida considerável, o Corinthians também nem se fala, mas enfim, é uma dívida até considerada ali nos padrões de um clube. É relativamente alta, né, mas não tão alta assim. Só que tem uma informação que acaba corroborando aqui, que acaba ajudando para entender que é um valor bom, porque na verdade a dívida ela diminuiu em relação a 2020, ela diminuiu mais ou menos 97 milhões de reais. Então a dívida, apesar de estar ali num patamar considerável, ela diminuiu em relação a 2020, que é uma informação muito boa e muito positiva para o torcedor palmeirense, porque é ruim quando é aquilo, receita aumentou, beleza, mas e se a dívida aumenta e o custo aumenta proporcionalmente? Aí não surgiu muito efeito, e às vezes é até um sinal de alerta, porque o Palmeiras teve um ano muito bom e os custos também tiveram um ano muito bom. Isso é um problema, mas isso não aconteceu no caso do Palmeiras. A receita aumentou bem e a dívida, né, e os custos aqui, de certa forma, eles não aumentaram na mesma proporção e a dívida ainda diminuiu. Então isso é uma informação muito boa e é uma informação que é um ponto positivo da gestão palmeirense aqui nesse caso. Mas só tem uma coisa aqui em relação a dívidas, duas informações importantes. A primeira é um conceitinho que tem no balanço do Palmeiras chamado de dívida histórica, que é o seguinte, no caso do Palmeiras ele deixa bem explícito que existem algumas dívidas do Palmeiras que não foram pagas e que depois foram tornadas em alguns acordos judiciais e tudo mais, que eles vão manuseando ao longo do tempo. A parte positiva é que, teoricamente, segundo o Palmeiras, todos os acordos estão em dia, né, esses acordos judiciais e tudo mais, então é uma dívida controlada. O ponto negativo aqui é que esse valor dessa dívida que não foi paga foi de 110 milhões em 2020, e até um ponto positivo na notícia ruim aqui é que diminuiu em 2021 para 84 milhões de reais, tá? E aí acaba sendo um ponto negativo, porque como é uma dívida que não foi paga, toda dívida que não é paga, né, ela pode estar sujeita a algum tipo de penhora ou algum tipo de busca ou acionar o caixa do Palmeiras, bloquear a conta e tudo mais. Então existe esse risco aqui no Palmeiras, mas pô, considerando que eles têm um caixa ainda que beira 200 milhões de reais, sinceramente é uma notícia negativa, mas assim, não é um problema pro Palmeiras de certa forma, né? Não é como se o Palmeiras tem esses problemas que nem geralmente a gente vê em clubes como em clubes de Série B, né, que, cara, tem uma dívida judicial que pode ser penhorada a qualquer momento e o clube tem 100 reais em caixa para uma dívida de 1 milhão de reais. Aí isso, geralmente, quando tem esse problema, é um problema muito grande. Mas como o Palmeiras tem muito caixa, principalmente por conta desse ano de 2021 muito positivo, então o Palmeiras, até se sofrer uma penhora, alguma coisa assim, cara, não vai acarretar muito problema pro Palmeiras. A não ser que acabe, por exemplo, dificultando a compra de algum jogador importante ou alguma coisa assim, né, em alguma negociação de jogador. Mas no geral, até a situação aqui é muito controlada. E aí a outra coisa importante que eu ia citar é que aqui o Palmeiras ele não faz uma distinção muito clara, como outros clubes brasileiros, até como as empresas comumente fazem, entre o que é passivo e o que é dívida, né? Porque quando a gente olha para um passivo, e a gente volta um pouquinho até no que eu falei sobre o caso do Grêmio, passivos são obrigações que o clube ou a empresa precisa pagar, mas que não necessariamente são dívidas. Então, por exemplo, pagamento a fornecedor que você fez a prazo. Às vezes você tem, teoricamente, uma coisa que você precisa pagar no futuro, então é uma obrigação, mas isso não constitui necessariamente uma dívida, porque na verdade foi acordado que você ia pagar em um momento futuro. Aqui no caso do Palmeiras, eles não fazem muito essa distinção. Então eles somam dívidas, às vezes, que eles têm com o banco ou que eles têm com algum tipo de instituição financeira, até com o que pode ser, por exemplo, a Crefisa, com também esses passivos, pagamento a fornecedor, pagamento de salário e tudo mais, que está em um momento posterior, mas que não são necessariamente dívidas. Por isso que a gente diz que a dívida operacional do Palmeiras como um todo foi de 441 milhões de reais. 100 milhões a menos que em 2020, inclusive. Mas como a gente não tem essa distinção corretamente, não dá para dizer o que é passivo, o que é só uma obrigação, do que é dívida exatamente no balanço do Palmeiras. Então a gente encara que, como um todo, a dívida do Palmeiras é 441 milhões de reais. Mas não necessariamente na prática é isso, tá? Na verdade, muito provável que o endividamento aqui seja menor do que 441 milhões de reais. No fim, então, agora que a gente entendeu um pouquinho das receitas, um pouquinho da proficiência operacional do Palmeiras e um pouquinho do endividamento, a gente chega, de certa forma, a uma conclusão, que o Palmeiras é, hoje, sim, de verdade, um dos clubes mais bem geridos e que está em uma situação financeiramente mais saudável do que os outros clubes
brasileiros. O que talvez seja um ponto de atenção aqui para o torcedor palmeirense ou ponto de atenção para o torcedor que não gosta do Palmeiras e quer ver o Palmeiras entrar em uma situação pior, pare de ganhar títulos e tudo mais, é que assim, o ponto principal para o clube, a receita foi bem por conta de coisas que talvez não sejam esperadas para o futuro. Porque como eu falei um pouquinho até no vídeo do Grêmio, também citando mais uma vez que eu gravei, existe uma diferença entre receita recorrente e receita não recorrente. Receita recorrente é, por exemplo, os ingressos que são feitos, enfim, os ingressos que os torcedores pagam. Como você tem uma média ali de torcedores que vai para o estádio e tudo mais, você consegue ter uma ideia que, cara, ao longo do ano, a sua receita de ingressos, né, de pessoas indo ao estádio, ela vai se manter de uma forma linear, a não ser que aconteça alguma coisa como o Covid, né, que é uma grande quebra na receita. Mas tirando esses efeitos do Covid, geralmente a receita ela pode ir crescendo ao longo do tempo, né? Mas pode ir diminuindo, mas ela não dá grandes saltos de altas ou quedas. Então essas receitas, o Palmeiras ela consegue controlar melhor, ela consegue ter um planejamento maior delas. Mas receitas ligadas a premiações ou a grandes posições no mercado, né? É aquilo, é futebol, né? No dia a dia, às vezes o Palmeiras tem um momento ruim e acaba perdendo na Copa do Brasil pro CRB, por exemplo. Foi o que aconteceu já no passado. Por outro lado, ele pode ter um ano bom e pode ganhar 2 Libertadores num ano. Então, assim, olhando pro futuro do Palmeiras e chegando no final do nosso vídeo, eu acho que tem 2 conclusões e 2 considerações muito importantes aqui. Que a primeira é que a gestão do clube é muito bem controlada, o Palmeiras tem receitas boas, tem um bom controle do endividamento, assim, de gestão, talvez seja realmente um dos melhores clubes do Brasil em termos disso. Mas muito provém, isso acabou vindo muito, e em 2021 é uma prova disso, que muito vem também de um desafio, né, que não é tão simples para os clubes brasileiros, que é a manutenção de um time de futebol que tenha alta competitividade e que consiga se manter em busca de prêmios, né? Porque, o fato da receita do clube ter ido muito bem é justamente por esse ano muito bom do Palmeiras com 2 Libertadores, com a Copa do Brasil e tudo mais. E isso é um pouco daquilo que é a receita não recorrente do clube, né? Com receita de estádio, por exemplo, com ingressos e tudo mais, são aquelas receitas que o clube espera que aconteça e que elas podem aumentar ao longo do tempo, né? Ou podem diminuir também, mas que são receitas que o clube consegue prever melhor, né? Agora essas receitas com premiações, elas são um pouco mais imprevisíveis, né? Óbvio que você fazendo uma manutenção boa do elenco, como até o Palmeiras conseguiu fazer em relação a 2021, é de se esperar que o clube se mantenha em boas posições, que ele consiga manter um bom desempenho em premiações, né? Mas essa parcela da gestão do futebol, né? E não só a gestão financeira, mas a gestão do futebol, ela tem um impacto muito grande nas finanças do clube e ela reflete também o desempenho financeiro em outras modalidades. Então acho que assim, o primeiro ponto positivo para o Palmeiras e um ponto que é de cuidado mesmo é como manter essa boa gestão do futebol, né? Porque ela tem esse impacto relevante. E aí a segunda coisa importante que a gente pode tirar também é uma coisa que fica um pouquinho nos detalhes, mas ela é muito interessante, que também linka um pouco primeiro com essa gestão do futebol, que é o seguinte: diferentemente de outros clubes brasileiros, o Palmeiras tem a Crefisa, e o fato dela ter a Crefisa e ter umas receitas boas vindas de publicidade e parceria comercial, isso permite com que o clube não dependa muito de venda de jogadores e de direitos de TV, que é uma coisa que acontece muito com os outros clubes brasileiros. E aí é o seguinte, Palmeiras depende muito da Crefisa? Não necessariamente. Acho que a gente viu aqui que, mesmo sem publicidade e marketing, o clube ainda tem um balanço, né, e uma receita financeira estável. O ponto é, o fato de existir essa publicidade e existir essa parceria com a Crefisa permite com que o Palmeiras ele não dependa muito de venda de jogadores, não dependa muito de direitos de TV. E isso permite com que, principalmente nessa parte de vendas de jogadores, o clube consiga fazer uma boa manutenção do elenco. Tanto que se a gente olha para as expectativas do Palmeiras para o futuro, né, eles estão divulgando, né, as projeções para o Palmeiras, estão projetando um ano bem conservador, com um superávit só de 14 milhões, né? E uma redução com os gastos do elenco, só que uma receita menor com vendas de atletas em relação a 2021. Porque eles tiveram uma receita de 189 milhões em 2021 com venda de atleta, e essa receita em 2022 é esperada de 183 milhões. Ou seja, eles podem se permitir projetar uma redução menor em venda de atletas. E isso também, é claro, se não tivesse essa parceria com a Crefisa, eles poderiam estar se obrigando a vender mais jogadores e ter uma projeção mais agressiva com vendas de atletas.
né? E o fato dessa parceria existir permite com que eles tenham essa preocupação em fazer a manutenção do elenco, que é um pouco de estender o contrato do treinador, do Abel Ferreira, é um pouco de manter jogadores importantes ali também, de vender alguns jogadores valorizados, mas tentar encontrar outras opções no mercado e tudo mais. O fato de existir essa parceria permite que o Palmeiras ele consiga fazer uma boa gestão do futebol, que impacta também a receita do clube e torna ele, de certa forma, mais saudável para o longo prazo, o que é uma coisa muito importante. Porque, às vezes, existem várias armadilhas, várias pegadinhas para um clube de futebol. Porque como o clube de futebol ele não é como uma empresa que necessariamente precisa dar lucro, a gestão financeira ela não necessariamente é levada e é considerada dentro dos clubes. Às vezes vale muito mais a pena você pagar um valor grande para um jogador ou tentar vender muitos jogadores e tal, do que, enfim, por motivos de exposição ou por motivos diferentes ali, do que você ter aquele controle financeiro rigoroso. Só que o fato do Palmeiras conseguir fazer essa boa gestão financeira e o fato dele ter essa parceria permite que tudo rode de uma maneira muito mais saudável e o clube consiga se manter melhor no longo prazo, porque às vezes não acontece com outros clubes brasileiros, que esporadicamente tem bons momentos, assim como o Vasco foi no passado, ou, enfim, momentos como o Corinthians se manteve muito bem na década de 2010 e depois acabou na outra metade da década não indo tão bem. Enfim, a gente tem essas coisas que acontecem, mas quando você tem uma boa gestão financeira, você permite com que tudo isso seja feito de forma inteligente. Então, o grande resumo do negócio é: o Palmeiras tem umas boas finanças, é um clube muito bem gerido, a preocupação dele para o futuro é muito mais a gestão de futebol do que a gestão financeira, porque controle de dívida, controle de receita, isso é tudo muito bem feito. Então, infelizmente, eu como corintiano só tenho a dizer que o que eu espero é que ele não continue ganhando menos títulos e que essa boa gestão de futebol vá pro Corinthians e que o Palmeiras esqueça um pouquinho disso aí, pro Corinthians voltar e o Palmeiras ficar lá embaixo e eles sofram com o meu time. Mas, o que você agora como palmeirense pode ter nesse vídeo é só dar risada de mim mesmo, que por enquanto eu não tenho muito o que dizer do seu time. E é isso, galera. Fechamos mais um vídeo. Digam o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês estão gostando desse quadro de finanças dos clubes brasileiros que a gente está fazendo. Se você gostar, não deixe de dar o seu like pra gente, é muito importante pra gente. A gente entende que realmente vocês estão gostando, então é muito importante ter esse like. E também comentem aí embaixo qual é o próximo clube que vocês querem ver. Será o São Paulo? Será o Santos? Será o Atlético Mineiro? Não sei, eu deixo com vocês aí. Vejo vocês na próxima.